O moderno colonialismo começa com a corrida pela partilha de África entre os impérios e países coloniais europeus. Proibido o tráfico de escravos, para países periféricos e economicamente atrasados como Portugal, tratava-se de ocupar efetivamente, isto é, militar e administrativamente, os territórios que as principais potências lhe consentem e de os explorar economicamente em novos moldes. É o ciclo africano do Império, que no caso português durará menos de um século. Ao contrário do moderno colonialismo imperial que despertava nessa segunda metade do século XIX nos principais países europeus e os precipitava para a corrida e para a partilha da África, o tardio e periférico capitalismo português não conhecia nenhuma decisiva razão endógena que o empurrasse para a África, fosse a procura de novos mercados, a procura de novas fontes de matérias-primas, a busca de trabalho barato que compensasse quedas da taxa de lucro ou até a busca de posições estratégicas para um domínio imperial. Não. A seguir à queda do Brasil, a ocupação pontual e descontínua dos litorais africanos com presença portuguesa tinha a ver, sobretudo, com o tráfico de escravos. Tráfico de escravos para o Brasil e, depois de ser proibido, para o sul dos Estados Unidos, para Cuba e para vários destinos do Índico. Na realidade, só muito lentamente o comércio periférico com as populações africanas do litoral foi dando lugar a uma economia de plantação de base assalariada, ou seja, a uma exploração colonial de tipo capitalista. Segundo o historiador Valentim Alexandre, 3 ordens de fatores ajudam a explicar o despertar do colonialismo português do torpor garantido pela retórica dos direitos históricos e que originam essa viragem para a África no último quartel do século XIX. O primeiro, a emergência de interesses comerciais ligados às colónias. É o ciclo da borracha em Angola, são as oleaginosas em Moçambique, são as plantações de café em São Tomé, em suma, é a emergência de uma burguesia colonial com interesses em África. O segundo fator é a emergência de um discurso de patriotismo colonial, arma de arremesso, aliás, do republicanismo emergente, que vê no Império simultaneamente uma espécie de Eldorado garantidor da prosperidade nacional e também uma segurança para a independência nacional relativamente às ameaças do anexionismo espanhol. E o terceiro fator, o conluio das grandes potências que tentam aproveitar em causa própria as debilidades do colonialismo português. O que é facto é que todo esse ambiente provoca várias novidades, digamos assim. O início das expedições de obras públicas para a África, fomentadas pelo ministro Andrade Corvo.
A fundação da Sociedade de Geografia, onde nós neste momento nos encontramos, por Luciano de Castro, em 1875, para aumentar o interesse das elites pelas questões coloniais. E sobretudo as viagens dos exploradores à África, que têm uma grande repercussão. De Angola à Contracosta, a expedição de Hermenegildo Capelo e Roberto Ivans, ou a expedição de Serpa Pinto, que vai de Benguela, em Angola, a Durban, hoje na África do Sul. Por outro lado, a imprensa também começa a dar importância não só a esses feitos, como também a seguir as campanhas militares de ocupação que estão a começar. Finalmente, surge uma estratégia diplomática para a defesa dos interesses coloniais portugueses em África pela mão do ministro Andrade Corvo. Estratégia que inicialmente é muito colada aos interesses da Grã-Bretanha. O historiador René Pélissier dizia que o colonialismo português era coisa de gente pobre, de pequenos e médios aventureiros, civis e militares, com escasso apoio financeiro e, inicialmente, muito pouco suporte militar, ainda por cima apoiando-se numa administração local que era minimal, doente, mal paga e mal obedecida. Outro problema que tinha o colonialismo português é que se debatia entre duas pressões. A pressão da rua, que rejeitava a tentativa dos grandes impérios deitarem a mão ao património colonial português, e, por sua turno, as pressões dos impérios, que têm grandes interesses na região. Aliás, dessa controvérsia vai surgir a convocatória da célebre Conferência de Berlim, que se reúne entre outubro de 1884 e fevereiro de 1885, para regular o comércio, a ocupação e a partilha da África. A Conferência de Berlim distratou as pretensões portuguesas a ocupar todo o Baixo Congo, mas talvez principalmente tenha tomado a decisão de recusar a retórica dos direitos históricos e adotar o princípio da ocupação efetiva dos litorais africanos como título de legitimação da ocupação territorial. O que é facto é que as decisões da Conferência de Berlim precipitam duas decisões importantes. A primeira foi a de apressar a ocupação dos territórios entre Angola e Moçambique, por onde andavam os exploradores portugueses, mas por onde andava também o pessoal do Cecil Rhodes e a tropa britânica. E a segunda foi de operar uma viragem na estratégia diplomática colonial até aí seguida, de aproximação agora à França e à Alemanha, no sentido de apoiarem a pretensão portuguesa e contrabalançarem dessa maneira a pressão e os interesses da Grã-Bretanha na mesma região. Do dia 28 de dezembro de 1895, uma força de 46 soldados portugueses, comandada por Mozinho de Albuquerque, entrou de surpresa na Aringa, isto é, na aldeia fortificada de Chaimite, ao sul do rio Save, nas margens do rio Limpopo. Era o último reduto do Gungunhana, do poderoso rei dos Vátulas, Leão de Gaza, que liderava a revolta contra a ocupação colonial portuguesa. Mozinho humilha o Gungunhana perante os seus guerreiros. Leva-o preso para Lisboa, onde o passeia como se fosse um troféu de caça, antes de o prender com os seus familiares mais próximos em Monsanto. Depois foi deportado para Angra do Heroísmo, onde morreria no exílio no ano de 1906.
raids de Chaimite não são senão a expressão emblemática de uma longa campanha militar contra a insurgência do Império dos Vátuas, do distrito de Gaza, em redor da antiga Lourenço Marques, hoje Maputo. Essas revoltas tinham começado em 1822 e prolongam-se até 1913. Mas a fase mais conhecida dessas campanhas militares, chamadas de pacificação, são entre 1894 e 1913, 19 anos, que opõem as tropas vindas da metrópole, esfiadas pelos centuriões das campanhas de pacificação, Mouzinho de Albuquerque, Paiva Coceiro, Caldas Xavier e Eduardo Gaiardo, às IMPIs, as célebres companhias de combate Vátuas, comandadas pelos soberanos da altura, o pai do Gungunhana, ou Gungunhana, e o seu sucessor, depois dele cair, Maguiguana. As principais batalhas deste período no Império dos Vátuas, Marraquém, Magul, Culela, Macontene, estabelecem um padrão militar para todas as campanhas de pacificação. A tropa portuguesa minoritária formada em quadrado e apoiada na artilharia e nas metralhadoras, ceifando a infantaria dos Vátuas, sobretudo armada de azagaias. Ou seja, as campanhas de pacificação, e não só em Moçambique, vão ser feitas na boca dos canhões. A enorme superioridade militar que o armamento moderno produzido pela Segunda Revolução Industrial põe na mão dos colonizadores é quem, na realidade, decide desta contenda. Na realidade, a ocupação efetiva em Moçambique traduziu-se num impressionante mosaico de guerras das populações nativas contra a penetração do colonialismo português em Moçambique, neste caso, que durou quase 80 anos para além das próprias campanhas dos Vátuas. Foi a Guerra dos Bongas. Arrastou-se essa guerra na Zambésia durante 47 anos. Entre 1896 e 1913, sucederam-se 17 anos de campanhas contra os namarrais, sendo o sultanato de Angoche submetido só em 1910. Simultaneamente, desenvolveram-se durante 11 anos as operações no Baroé contra os Macombe. E o quadro completa-se com a frustrada expedição de Caldas Xavier contra Massaquece. Na mesma altura, os ataques de Serpa Pinto aos guerreiros Macololos, no Chile, que eram apoiados pelo Cecil Rhodes, o que, como se sabe, dará origem ao célebre ultimato britânico de 1890. O facto é que a situação só se consolidaria do ponto de vista da ocupação efetiva com as campanhas militares do norte de Moçambique durante a Primeira Guerra Mundial. Na realidade, as campanhas da Grande Guerra de Portugal em Angola e Moçambique são uma continuação e até uma culminância das campanhas de pacificação, ou seja, da ocupação efetiva que tinha começado anos antes. Para Angola, em 1914 e 1915, partem mais de 9.000 soldados em 13 expedições. Para Moçambique, largam mais de 19.000 homens em 4 expedições entre 1914 e 1917. Vale a pena referir que para Moçambique o governo envia a maior expedição militar portuguesa colocada em África desde Alcácer Quibir. A essas tropas juntam-se nas duas frentes mais de 22.600 praças indígenas. No total de Angola e Moçambique, prefaz um número total de cerca de 50.000 homens, metade do contingente geral que se bate quer na frente europeia, quer na frente africana. E não estamos a contar com milhares de carregadores que seguiam atrás da tropa. Estamos aqui junto ao monumento de homenagem aos europeus e africanos que caíram durante a Grande Guerra nos combates no norte de Moçambique. É preciso dizer
que há uma história à volta deste monumento, porque quando a seguir à independência o Comitê Central da Frelimo deu ordem para a remoção dos monumentos ligados à presença colonial portuguesa, este monumento ficou. Samora Machel opôs-se a que ele fosse daqui retirado, porque ele homenageava, como lá está escrito, quer os europeus, quer os africanos, que de alguma forma tinham caído para que Moçambique se mantivesse enquanto Estado, enquanto território, tal como está atualmente. Na realidade, no que toca a Portugal, as campanhas de África, Angola e Moçambique foram, sobretudo, a continuação e o culminar das campanhas de pacificação contra as insurgências das populações locais. Quer no sul de Angola, Coanhamas e Coamatos, os Evalos, quase 80 a 100 mil pessoas revoltadas, como também no norte de Moçambique, onde as populações são em parte sublevadas e armadas pelas tropas alemãs que entram no território. O que é facto é que as campanhas militares da guerra, quer no norte de Moçambique, quer no sul de Angola, são uma sucessão de desastres militares. Estamos aqui na base da Pedra do Candumbo, nos arredores do Huambo, onde em 1902 o povo sambo se revoltou, juntamente também com outra revolta do povo bailundo, contra a penetração colonial dos portugueses. Angola foi talvez a colónia onde durante mais tempo e de forma mais generalizada as diferentes etnias resistiram ao domínio colonial português. Segundo a cartografia das ações militares proposta pelo historiador francês René Pellissier, os combates da ocupação efetiva estendem-se por 78 anos, entre 1848 e 1926. 189 campanhas militares, entre operações importantes e secundárias, envolvendo 40 mil soldados regulares do lado português, com milhares de mortos, e dezenas de milhares de mortos do lado das etnias revoltosas. A moderna conquista colonial de Angola deixou um pesado lastro de sangue. Tropas ou colonos mal armados e mal preparados sofreram frequentemente pesados reveses, só revertidos com reforços de tropa regular e armas pesadas vindas da metrópole. Por isso as chamadas campanhas de pacificação foram frequentemente inconclusivas. As populações voltavam a revoltar-se contra um ocupante que sabiam fraco e mal organizado. Considerando unicamente as campanhas da ocupação efetiva nos finais do século XIX e inícios do século XX, verifica-se que entre 1885 e 1913, ou seja, durante 28 anos, a tropa colonial portuguesa esteve sucessiva e simultaneamente envolvida em campanhas militares significativas, nos Dembos, chefiados por João Almeida, na ocupação de Malange e da Lunda de 1894 a 1913, numa primeira fase, e depois com o coronel Bento Roma na dominação dos sobas quiocos da Lunda entre 1922 e 1926, nos planaltos centrais contra os bailundos e os povos de Celes, primeiro enfrentando em 1902 a grande revolta do Bailundo, chefiada pelo Osoma Mutu Yakevela, e depois, em 1904, contra a revolta na região de Bimbe. Nas sangrentas batalhas contra os Coamatos e Coanhamas, entre 1885 e 1910, onde se envolvem Alves Roçadas e João de Almeida.
Mas só as grandes expedições militares durante a Primeira Guerra Mundial permitiram dominar duradouramente as terras dos ovambos nas fronteiras meridionais da colónia, encerrando no essencial as chamadas campanhas de ocupação efetiva em Angola. Também a ocupação efetiva da Guiné deparou com enormes dificuldades. Desde logo, a concorrência de ingleses e franceses que atuavam aqui também na região. E depois, sobretudo, a resistência indómita do mosaico de etnias da Guiné a qualquer forma de domínio externo. Foi preciso Lisboa, o governo de Lisboa, enviar para aqui tropa e armamento moderno para que se dobrasse a Guiné insubmissa, título que ela ganhou devido à sua resistência desde as primeiras revoltas dos Grumetes em 1842. Os Grumetes eram indígenas mais ou menos lusitanizados que trabalhavam nas feitorias como marinheiros e estivadores e cuja fidelidade ao poder colonial era ondulante. Depois as três guerras de Bissau, ou seja, as revoltas dos papéis entre 1844 e 1894, 50 anos de guerras. Depois as guerras com os Mandingas, já no final do século XIX, o desastre de Bolor, em que os felupes assassinam um quarto da tropa disponível, e as terríveis campanhas de 1913 a 1915, em que o centurião Teixeira Pinto pôs a ferro e fogo o sertão da Guiné, fazendo pagar caro aos balantas, aos manjacos, aos papéis e aos grumetes a sua tradição de rebeldia. O que é facto é que foram 70 anos de expedições e operações militares. E a pacificação só se impôs quando exatamente a metrópole reforçou a Guiné com tropas e armamento que permitiram a Teixeira Pinto espalhar pelas bolenhas uma violência até aí nunca vista. Foi precisamente essa tradição de resistência que o moderno anticolonialismo nos anos 60, também na Guiné, havia de recuperar sob novas formas e em novas circunstâncias históricas. Em 1886, celebram-se entre o governo português, o governo francês e o governo alemão uma série de tratados mediante os quais essas potências reconhecem a Portugal o direito a ter uma zona de influência entre Angola e Moçambique. A zona abrangida pelas pretensões territoriais portuguesas aparece num anexo ao tratado com os franceses pintada à cor-de-rosa. E daí o célebre mapa cor-de-rosa, o mapa que sintetiza as pretensões territoriais portuguesas entre Angola e Moçambique. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Partido Progressista, Barros Gomes, desencadeia então uma política bastante aventureira. Dá ordens à tropa portuguesa na zona para atacar os macololos no Xir, Planalto da Zambésia, sabendo que a pretensão portuguesa de Angola à contracosta choca de frente com a estratégia imperial britânica e de Cecil Rhodes de encontrar uma continuidade territorial do Cabo ao Cairo. É claro que os ingleses reagem imediatamente, há uma barganha diplomática que se arrasta, até que a 10 de janeiro de 1890 o governo britânico apresenta em Lisboa um ultimátum. O célebre ultimátum britânico.
O governo de Lisboa devia abandonar as suas tropas, os planaltos centrais da Zambésia, sob pena de retaliações. O governo do jovem rei Dom Carlos vai capitular perante o ultimato. E é sabido que no país há uma imensa crise política e identitária que, aliás, soma à crise económica e financeira. Há governos que caem. Há um primeiro tratado luso-britânico que é rejeitado no Parlamento entre manifestações de rua, até que a 11 de junho de 1891, mais de um ano depois do ultimato, finalmente as Cortes aprovam um tratado luso-britânico em que se acede às pretensões britânicas, acaba-se com o mapa cor-de-rosa, mas, no entanto, os ingleses aceitam conceder a Portugal direitos de domínio territorial na região muito acima daquilo que eram as capacidades efetivas da administração portuguesa de os ocupar. E de os ocupar, efetivamente, se tratou no trinténio seguinte, ou seja, de impor o domínio colonial português sobre as populações locais. Pode dizer-se que a humilhação do ultimato teve efeitos profundos na construção do moderno colonialismo português. Em primeiro lugar, intensificou as eufemisticamente chamadas campanhas de pacificação, agora com a metrópole a fornecer tropa a sério e, sobretudo, moderno material de guerra, indispensáveis para sujeitar a revolta das populações locais africanas. Em segundo lugar, dinamizou os acordos internacionais para a fixação das fronteiras coloniais, estabilizando a situação. Em terceiro lugar, contribuiu, através das pautas protecionistas de 1892, enfim, quando a crise de 90-91 começou a amainar, para fazer do mercado colonial uma espécie de mercado administrativamente protegido, um prolongamento administrativo do mercado interno para as exportações metropolitanas, designadamente do vinho comum e da têxtil algodoeira. Intensificou também as culturas de plantação, ou seja, de exploração direta do trabalho indígena, aliás, reconvertendo em parte o trabalho escravo em trabalho forçado. Por último, abriu as portas ao capital estrangeiro através da entrada das grandes companhias majestáticas, com poderes de soberania, que vinham de alguma forma suprir a carência de capital nacional para se investir em África. E é assim que entram a Companhia de Moçambique, em 1891, a Companhia do Niassa, em 1913, a de Amang, em 1912, a Companhia dos Caminhos de Ferro de Benguela e outras. Igualmente, uma ideologia filiada no darwinismo social legitimava o domínio colonial português com base na superioridade do homem branco e com base na necessidade e na urgência de sujeitar o indígena ao trabalho como forma de ele aceder às luzes da civilização. Definitivamente, começavam a desaparecer as ideias generosas da emancipação e da liquidação da escravatura, bem como as práticas mais antigas dos poderes coloniais periféricos fazerem alianças com as elites locais africanas. As eufemisticamente chamadas campanhas de pacificação e a ocupação efetiva traziam consigo o trabalho forçado, a progressiva extinção das elites locais africanas e a instalação do